Oi, galera. Pessoal, recebi uma pergunta bem interessante aqui no meu direct e eu vou tentar respondê-la com vocês aqui. Bom, a pergunta é a seguinte. João, boa noite. Agora eu fiquei pensando em você referente a projeto e criatividade. Me surgiu uma dúvida. Eu sou recém-formado em arquitetura tem 2 meses. Na sua opinião, como que eu poderia fazer um projeto criativo, ter uma arquitetura diferente, respeitando a cultura do Mato Grosso? Vegetação, clima, onde já existe uma arquitetura saturada, onde tudo são casas modernas, com marquises, casas falsas, clássicas, né, entre aspas, com uma moldura, com molduras, telhado aparente, grandes arabescos. Como que eu poderia criar uma arquitetura mais cultural, mas que não fosse tosco, né? Por onde que eu poderia começar a estudar? Essa é uma pergunta bem complexa, tá? Mas que eu vou tentar responder aqui. Inclusive, a gente poderia fazer uma live só com esse tema e eu acho que ainda seria pouco. Mas eu vou tentar aqui responder o máximo que eu conseguir, tá? Bom, então vamos lá. O Israelson ele traz alguns aspectos que são importantes para a gente avaliar, para começar, né, vamos olhar para esse contexto. Então, essa arquitetura da qual ele se refere, com arabescos, com adornos, é o que a gente vai chamar aqui de projeto raso, que é um projeto que não tem profundidade no processo de concepção. Portanto, como aspecto morfológico, a gente olha para aquela fachada e a gente consegue entender que existem alguns subterfúgios ali que vão mascarar, na verdade, que vão tentar dar uma profundidade para o projeto. Na verdade, não é nem profundidade, mas tentar de alguma forma dar plasticidade para ele. Então, você vai se utilizar, na verdade, o projeto raso vai se utilizar de alguns subterfúgios, tá? A gente vai pensar na própria volumetria, né, que não tem muita coesão, a gente vai pensar nos adornos, nesses arabescos, que inclusive ele cita. Então, esses adornos, eles vão tentar compor essa fachada para chegar no resultado plástico mais interessante, não se consegue, porque são respostas. Beleza, dado o contexto, a gente precisa agora tentar entender como que a gente poderia chegar nessa arquitetura que ele coloca como sendo identitária de uma região, né? Eu já morei em Mato Grosso, mas no Mato Grosso do Sul, eu morei em Águas Claras e em Ribas do Rio Pardo. E aí, é muito isso, assim, eu moro em Brasília atualmente, né, a cidade moderna, né? E percebam, existem esses tipos de. Existem muitos, né? Na verdade, a grande maioria são projetos do qual eu estou descrevendo aqui para vocês. Então, não se iludam de pensar que isso é do Mato Grosso, tá? Ou isso é de Brasília, ou isso é de Minas. E, infelizmente, o projeto raso ele é uma praga, é um capim que está no Brasil inteiro. Eu não sei, não vou me arriscar no mundo, mas no Brasil como um todo, tá? Esse estereótipo do qual eu estou descrevendo aqui para vocês, que se utiliza desses subterfúgios, essa volumetria caricata de gosto estético duvidoso, ela está implantada como uma praga no Brasil. Tá, dito isso, dado o contexto, eu acho que a gente precisa investigar o que é essa arquitetura identitária, que realmente eu acredito que exista, tá, gente? Por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, o Brasil é muito rico, né? Não só em espaço, em áreas territoriais, mas também culturalmente falando. Então, em vários âmbitos, a gente pode pensar nessa arquitetura que vai tendo realmente essa identidade. Mas, por exemplo, quando a gente olha para Manaus, que tem só, vou citar um aspecto, tá? Quando a gente olha, por exemplo, para a zona bioclimática e para as condições climáticas daquele lugar, por esses aspectos, né, específicos, eles vão, de alguma forma, condicionar uma certa morfologia para aquela arquitetura. Quando a gente olha para o Cariri, que é completamente diferente, seco, né, quente e seco, a gente vai ter outros aspectos específicos para aquela arquitetura. E talvez a resposta disso esteja, né, talvez a gente possa buscar, né, essa resposta. Então a gente poderia buscar nessa arquitetura vernacular. E percebam, não estou dizendo que a gente precisa ir para a bioconstrução, para aquele outro lado do estereótipo, não, tá? Muito pelo contrário. A gente precisa entender, fazer essa leitura para entender essas características morfológicas daquilo. Por exemplo, as palafitas. Por que as palafitas se erguem do chão? Né? Porque tem uma condição específica que ela está respondendo, uma condição pré-existente. Aquilo tem uma função, não é? Entende? Então se caracteriza, se dá um nome a uma certa tipologia, que são as palafitas, que é endêmica de uma região específica, que é lá, enfim, né? E que está numa região específica do Brasil. Então são as palafitas. O que caracteriza essa arquitetura da sua região? Né? Então, realmente, busca-se um estudo bem profundo para que se chegue nessa resposta, tá? Mas sobretudo eu acho que a resposta realmente para essa pergunta complexa esteja no processo de produção, no processo de concepção desse projeto, sendo um projeto potente. Porque quando a gente fala de um projeto potente, a gente está falando de um projeto que tem a profundidade no processo de concepção. E principalmente que seja um projeto que atenda às condicionantes pré-existentes e que também tenha, de alguma forma, uma visão sistêmica. Entende? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você responde às condicionantes pré-existentes, você vai ter um projeto que esteja conectado com todas as escalas, percebe? Então, com o bairro, com a cidade, com a região, né? Então isso é muito importante. Perceba, esses exemplos que eu trouxe anteriormente, né, do clima, das palafitas, tudo isso, são características de um projeto responsivo. Então, quando você está no Mato Grosso do Sul, que tem um clima específico, que tem algumas condicionantes específicas, e o seu projeto é responsivo, e eu digo isso na prática, tá, gente? Então, eu estou no Mato Grosso do Sul, que tem essa característica específica de clima, eu estou na zona bioclimática X, então, essas condicionantes eu preciso responder qual material, o sistema construtivo, perdão, mais adequado para aquela região. Então, essas perguntas, né, essas perguntas corretas, vão te dando arcabouço para que você faça um projeto que seja responsivo. Então, eu acho que não se deve ter essa preocupação de se criar uma arquitetura que, quando eu olhar para ela, e talvez isso até te limite, que ela seja característica endêmica, sei lá, né, isso aqui é do Mato Grosso. Mas talvez seja o contrário, é você fazer um projeto tão responsivo a ponto que ele seja conectado com essa região, né, chamada de Mato Grosso. Então, eu acho que é muito mais esse caminho do que você se preocupar com isso. Você precisa fazer um projeto potente, sobretudo, e aí eu acho que a resposta vai vir naturalmente. E pra gente encerrar, o que estudar? Eu vou indicar um livro e outras coisas que eu acho que são super importantes. O primeiro livro é o Manual do Arquiteto Descalço, porque eu acho que esse livro ele tem o poder de dar pra gente uma visão sistêmica da coisa. E eu acho que isso nos falta bastante, tá? Entender essa complexidade das conexões, para além do aspecto morfológico da arquitetura, mas das conexões entre escalas e como que a arquitetura vai se relacionar com os usuários, com a cidade, enfim, entre outras coisas que eu acho que enriquecem muito o processo de concepção. Mas para além disso, eu recomendo muito que você tenha repertório, tá? Repertório eu acho que é uma das ferramentas, eu acho que os arquitetos não entendem isso ainda, mas repertório é uma das ferramentas mais poderosas que um arquiteto pode ter, tá? Sem repertório você não vai ser um bom arquiteto, esquece. Eu acredito muito nisso. E participar de concurso eu acho que também é muito importante porque você vai descobrir o seu processo. Que eu tava falando. E o concurso também que eu acho muito importante para que a gente
se doe um pouquinho a entender, a praticar o processo de concepção, que eu acho que foi uma coisa que me faltou muito na faculdade, porque eu tinha muitos professores que eram teóricos, mas que não dominavam realmente o processo de concepção de projeto, e eu fui buscar isso no concurso. Inclusive, até ultimamente eu falava que eu tinha participado de 12 concursos, né? Agora eu tenho que atualizar porque são 15, inclusive o último foi do IAB, que eu, né, acabei entrando pra Agenda 2030. Então eu acho que isso é muito poderoso também, sabe? Você praticar o processo de concepção e você entender isso na prática, que é muito diferente da parte teórica. Ela é fundamental, mas colocar a mão na massa eu acho que é super importante. E então, se você utilizar essas 3 dicas, eu acho que você consegue criar um projeto potente, um projeto responsivo, e automaticamente vai vir essa identidade que você tanto almeja, tá?